Fala pessoal que nos acompanha ao vivo aqui no Instagram, tranquilo? Boa tarde, como é que vocês estão? 17 horas e 1 minuto agora, horário de Brasília, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui. Você que está chegando agora, vai sentando o dedo no like, vai dizendo de onde você é, para que a gente possa começar a bater um papo sobre a decisão que foi prolatada pela sexta turma do STJ. Decisão esta aí que está gerando tanta controvérsia, tanto debate, tanta discussão, vamos dizer assim. A decisão ela é datada do dia 15/9 agora de 2020, foi prolatada no final da sessão, já 19 horas e 1 minuto. Então vão chegando aí para a gente começar a nossa conversa. O Mário Aquino de Mossoró está por aqui, a Thaís Carvalho de Goiânia, o Sidney Amorim está chegando. Ô Souza, valeu meu patrão, muito obrigado pelo carinho, um abraço para você. A Tayane Ferreira do Maranhão, o Gori Fernandes de Alagoas, galera do Acre, meu patrão Wagner de Curitiba, no estado do Paraná, no meu querido estado do Paraná. Tenho grandes amigos, trabalhei muito tempo aí no Paraná, tenho grandes amigos até hoje aí na região de Meia Praia, Itapema. Galera de Recife que está em Pelotas, Rio Grande do Sul, galera de Brasília. Pois é, vamos começar então aqui a nossa live, vamos começar aqui a bater o nosso bate-papo, até a nossa conversa, para que a gente possa entender o que é que foi decidido pela sexta turma do STJ, tá? Eu inclusive estou com a decisão em si, a decisão propriamente dita, que foi prolatada pelo ministro relator. Estou com o voto, a íntegra do voto do ministro relator. Eu estou aqui também com a consulta processual aberta, todas as fases do processo estão abertas. Claro que algumas informações aqui eu não vou passar, mas a gente consegue com isso entender, primeiro, qual foi o caso e segundo, a gente consegue entender exatamente o que o STJ decidiu. E aí perceba, eu vou precisar da ajuda de vocês. Eu vou fazer uma análise técnica da decisão do STJ. A gente vai ver o que é que diz a lei, o que é que diz os precedentes dos tribunais. Vamos fazer uma análise técnica. Depois que eu terminar toda essa análise técnica, aí eu vou emitir a minha opinião, eu vou emitir o meu juízo de valor sobre a decisão. Mas eu vou deixar para emitir a opinião lá no final, beleza? Bom, vamos entender então exatamente o que houve. Foi interposto um habeas corpus. Quem quiser anotar aí para depois fazer a consulta processual, quem tiver condição de fazer a consulta processual lá dentro do sistema do STJ seria interessante. O número do habeas corpus é 583995. Você que está me acompanhando agora, se alguém puder escrever aí por gentileza, para facilitar para os colegas, eu agradeço. HC 583995. Esse é um processo originário do estado de Minas Gerais. Na verdade, quem interpôs esse HC, para ser mais exato, foi a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, que interpôs contra o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais em favor de um cidadão chamado Lucas Henrique Júnior Costa, ok? Então é um HC, processo originário de Minas Gerais, foi interposto contra o TJ de Minas Gerais em favor do cidadão Lucas Henrique Júnior Costa. Tranquilo? Bom, vamos lá, vamos ver o que foi que aconteceu basicamente no curso desse processo. O cidadão que foi preso, ele pretensamente, tá? Porque ele não está condenado, então ninguém pode dar certeza nem ciência, ele pretensamente teria sido preso em flagrante delito por uma tentativa de crime de homicídio, artigo 121 do Código Penal, combinado com o artigo 14, que fala, inciso 2, que fala de tentativa. Ele teria tentado matar uma pessoa e por isso foi preso preventivamente. Desculpa, foi preso em flagrante delito, perdão. Foi preso em flagrante delito, conduzido à delegacia, autuado em flagrante Pererê, Parará. E aí, o juiz de plantão não realizou a audiência de custódia, não teve audiência de custódia, e o juiz de plantão converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. Isso é muito importante, porque essas duas coisas foram suscitadas ao STJ. O indivíduo foi capturado por uma tentativa de homicídio, levado para a delegacia e foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito.
na normalidade, após se satisfazer todas as formalidades inerentes ao ato de prisão em flagrante delito, conforme entende resolução do Conselho Nacional de Justiça, na regra, tá? Na normalidade, depois a gente vai falar o que houve aqui, o indivíduo deveria ter sido encaminhado para a realização da audiência de custódia. Nesse caso aqui, não houve audiência de custódia. De novo, nesse caso aqui, não houve audiência de custódia. E o juiz de plantão converteu o flagrante em prisão preventiva. Ele fez a conversão do flagrante em prisão preventiva. E como não teve audiência de custódia, não havia pedido do Ministério Público, nem tampouco havia pedido da autoridade policial, no caso do delegado de polícia, para esta conversão. A conversão do flagrante em prisão preventiva foi de ofício pelo magistrado. De novo, a conversão foi de ofício. Não houve manifestação por parte do MP ou do delegado pedindo ao juiz que decretasse essa prisão preventiva. E aí, o que foi que a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais alegou? Primeiro, alegou a invalidade do flagrante porque não teria sido satisfeita a questão da audiência de custódia. Bom, aí é um ponto muito pacífico de se resolver, não cabe, com todo respeito, essa alegação de não realização de audiência de custódia por parte da Defensoria Pública. Inclusive, aqui no julgado, aqui no voto do relator, o excelentíssimo senhor ministro, deixa eu pegar aqui quem foi o relator que prolatou o voto, Rogério Schettini Cruz, excelentíssimo senhor ministro Rogério Schettini Cruz, ele no seu voto, ele deixa claro que, eu vou ler um trecho do julgado, tá? Na espécie, como informado pela autoridade impetrada, a audiência de custódia deixou de ser realizada com fundamento no artigo 1º da Resolução Conjunta 949 e do artigo 8º da Recomendação 62/2020 do CNJ, em virtude da pandemia do Covid, não havendo condições de realização de tal ato sem prejuízo da saúde de todos os atores envolvidos, inclusive do próprio autuado. Deixa eu abrir um parêntese aqui, tá? Tem uma informação que aparentemente poucas pessoas têm conhecimento pelo tanto de repercussão negativa que eu vi nas redes sociais e que, embora possa ser criticada em tese jurídica, ela não pode ser criticada em relação à sua legalidade. Efetivamente, existe uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça para que não seja obrigatória a realização de audiência de custódia durante o período da pandemia, se não houver condições sanitárias, se não houver condições práticas para se impedir que haja eventual risco ao custodiado, aos advogados, defensores públicos, eventuários da justiça, magistrados e por aí vai. Então, assim, o juiz, ao não realizar a audiência de custódia lá na alçada de competência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ele, ao não realizar a audiência de custódia, ele está amparado, certo, pela recomendação do Conselho Nacional de Justiça, recomendação número 62/2020, mais especificamente o artigo 8º, porque ele entendeu que não seria possível a realização da audiência de custódia se não houvesse, se fizesse a audiência de custódia, poderia existir algum risco, vamos dizer assim, à integridade e à saúde das pessoas participantes. Bom, deixa eu abrir um parêntese aqui, tá bom? Eu, particularmente, discordo dessa resolução e discordo dessa recomendação do Conselho Nacional de Justiça. Eu acredito que a audiência de custódia ela deve ser realizada em todas as situações. Eu vejo algumas pessoas criticarem a audiência de custódia, dizer que a audiência de custódia é simplesmente para lascar os policiais que prenderam. Eu já me manifestei várias e várias vezes sobre isso e já deixei claro que eu discordo desse tipo de posicionamento, eu discordo desse tipo de interpretação. Eu sempre encarei a audiência de custódia, primeiro, como uma forma de resguardar os direitos do capturado e do conduzido. E segundo, como uma forma de consolidar e respaldar o bom trabalho policial.
A autoridade policial que faça o seu trabalho de forma técnica, escorreita, a autoridade policial que siga as regras normativas e o bom senso do direito, tem mais é que querer mesmo a realização da audiência de custódia. Tem mais é que buscar mesmo a realização da audiência de custódia, porque a audiência de custódia ela convalida quanto à legalidade o bom trabalho policial. E, além disso, talvez mais importante do que isso, ela dá ao capturado a possibilidade de ter todos os seus direitos resguardados. Ela dá ao capturado a possibilidade de, inclusive, ter verificada a legalidade, seja uma legalidade formal, uma legalidade material, de todas as situações que levaram à sua captura em flagrante. Então, assim, algumas pessoas costumam demonizar a audiência de custódia, mas eu particularmente acho que a audiência de custódia foi uma evolução importante dentro do sistema de justiça brasileiro e acho que a audiência de custódia, quando bem utilizada, quando a audiência de custódia, quando bem conduzida, é um resguardo para todas as partes envolvidas. É um resguardo para a autoridade policial, é um resguardo para o próprio sistema de justiça lato sensu e é um resguardo para o capturado. Eu, particularmente, Deus o livre e guarde, se algum dia eu for capturado em flagrante delito, eu quero ter sim a possibilidade de ter a legalidade desse flagrante aferida por um juiz na audiência de custódia. E entendo eu que os policiais, e são a grande maioria deles, a grandíssima maioria das pessoas que compõem as corporações policiais, fazem o trabalho de forma técnica, de forma escorreita, de forma íntegra, não tem por que temer e, pelo contrário, devem querer a convalidação, a confirmação por parte da audiência de custódia de que seu trabalho foi feito exatamente como manda a lei. Então, eu, desde o começo, certo? Desde o início, eu sempre disse que entendia como uma decisão equivocada você suprimir, à guisa da pandemia, a realização da audiência de custódia. Ainda que essa audiência de custódia pudesse ser feita virtualmente, é razoável. Quantos milhões de procedimentos não foram feitos por meio virtual desde março desse ano? Mas você criar a possibilidade de não realização da audiência de custódia, eu acho que isso é um prejuízo para todo o sistema de persecução criminal. Porém, existe sim respaldo em resoluções conjuntas e recomendações do Conselho Nacional de Justiça. Então, o STJ, o ministro Schettini Cruz, foi preciso. Não há de se falar em legalidade desse flagrante por não realização da audiência de custódia, porque é uma possibilidade dada pela Resolução Conjunta 949 e pela Recomendação 62, ambas de 2020, referentes à pandemia da Covid, prolatadas pelo Conselho Nacional de Justiça. Tranquilo? Então, esse ponto aí é bem fácil de ser resolvido. Esse ponto aí é bem escorreito, é bem direto de ser resolvido. Só que aqui nós vamos voltar para as fases processuais e aí a gente vai chegar numa situação um pouco mais complexa, numa situação um pouco mais complicada. O magistrado aqui, lá no TJ de Minas Gerais, eu estava procurando o nome dele aqui, mas eu não estou encontrando o nome do magistrado. Deixa eu consultar aqui na fase processual. Processo tem muitas fases aqui, enfim, mas aí o magistrado ele fez a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. E ao fazer essa conversão do flagrante em preventiva, ele o fez sem que existisse nenhum tipo de pedido, sem que existisse nenhum tipo de pleito, nem do delegado de polícia, nem do Ministério Público. Aí é que vem a parte mais complexa, aí é que vem a parte mais complicada. Eu vou pedir licença a vocês para fazer uma observação do que diz exatamente a letra da lei. E depois eu vou relembrar aqui eventuais procedimentos aplicáveis. Quem tiver com o vadimeco em mão aí, quem tiver com o Código Penal aberto, por gentileza, abre o artigo 310. Artigo 310 do Código de Processo Penal. Eu vou ler aqui com vocês, tá bom? Artigo 310 do Código de Processo. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover a audiência de custódia. Já vimos que nesse período a audiência de custódia é dispensável.
com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e do MP, e na mesma audiência o juiz deverá fundamentadamente. Então nós vamos ler o artigo 310 o seguinte: mesmo que não haja a audiência de custódia, conforme a resolução do CNJ, o juiz tem que decidir em cima da prisão em flagrante que lhe foi apresentada. E aí me permita abrir um parêntese, tá? Ninguém permanece mais preso em flagrante no Brasil. Pela sistemática processual penal, ninguém permanece mais preso em flagrante no Brasil. Você é capturado em flagrante delito, você é submetido à lavratura do auto de prisão em flagrante delito, mas você não pode continuar preso em flagrante. Alguém que se mantenha no cárcere, alguém que se mantenha custodiado, baseado exclusivamente na lavratura de um auto de prisão em flagrante delito, está submetido, ao meu sentir, a uma prisão ilegal. E a ilegalidade aí é uma ilegalidade formal. Por quê? Porque a partir da redação do artigo 310 do Código de Processo Penal, essa redação tinha sido alterada em 2008 e foi alterada novamente agora em 2019 pelo pacote anticrime, lá com a publicação em dezembro de 2019. A ideia é que quem seja capturado em flagrante seja submetido à realização da audiência de custódia, e nessa audiência de custódia o magistrado vai ter que decidir sobre o flagrante. Decidir das formas que eu vou citar daqui a pouco, mas decidir sempre para substituir o flagrante por outra coisa, ou relaxar o flagrante, ou então entender que o flagrante foi legal, mas não há necessidade de segregação cautelar. Mas aquela ideia que a minha geração tinha, que quem era capturado em flagrante podia ficar preso em flagrante delito, isso não existe mais, por força do que está previsto taxativamente no artigo 310 do Código de Processo Penal. Então vamos lá. O juiz, quando recebido o auto de prisão em flagrante, ele poderá, inciso 1 do 310, relaxar a prisão ilegal. Ora, se o flagrante não satisfez os requisitos normativos, se o cara foi capturado em flagrante, por exemplo, fora das situações previstas no artigo 302 do Código de Processo Penal, ou então se as formalidades no momento da lavratura do APFD não foram satisfeitas, ou se as formalidades posteriores à lavratura do APFD também não foram atendidas, ou se de qualquer outra forma a prisão em flagrante foi ilegal, o juiz deve se manifestar pelo relaxamento dessa prisão, com fundamento no artigo 310, inciso 1 do Código de Processo Penal. Inciso 2. Converter a prisão em flagrante em prisão preventiva quando presentes os requisitos constantes no artigo 312 desse Código e se relevarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Qual é a leitura que eu faço desse inciso 2? Na verdade, eu faço duas leituras a partir desse inciso 2. Primeiro, se o juiz entender que o flagrante foi legal, a primeira coisa que ele deve observar é se não seria possível substituir essa segregação cautelar, substituir esse tolimento da liberdade do indivíduo por medidas cautelares diversas da prisão. Se você prestar bem atenção na parte final do inciso 2 do artigo 310, ele diz: se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Traduzindo, se o juiz entende que o flagrante é legal e o juiz entende que cabe àquele indivíduo, que é necessário àquele indivíduo algum tipo de custódia ou de segregação, a primeira coisa que o magistrado deve buscar é ver se não seria razoável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Não sendo possível essas medidas cautelares, sendo indispensável o custodiamento cautelar daquele capturado, o juiz terá que converter o flagrante em prisão preventiva. E aqui é onde está o notório fundamento de que ninguém fica preso em flagrante. Você é capturado em flagrante, é submetido à lavratura do APFD, mas se, em tese jurídica, você vai permanecer preso, é porque esse flagrante deve ser convertido pelo magistrado em prisão preventiva. Mas essa conversão do flagrante em preventiva não deve ser a primeira opção do magistrado.
O magistrado deve observar, por força de lei, o magistrado deve observar se as medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para atender às particularidades, às peculiaridades do caso concreto. Apenas descartada a hipótese de medidas cautelares diversas da prisão, é que o juiz pensa na conversão do flagrante em prisão preventiva e diz a lei, desde que presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Eu sei que vocês estão pensando assim, sim, mas ele converte a pedido, ele converte de ofício. Esse é o grande ponto da live, daqui a pouco a gente chega lá. Mas, artigo 310, inciso 3, conceder liberdade provisória com ou sem fiança. O juiz pode entender que o flagrante é legal, que está tudo certo, que todas as regras normativas foram respeitadas, mas o juiz pode entender que não é necessário nenhum tipo de segregação, que não é necessário nenhum tipo de medida cautelar diversa da prisão, que não é necessária a prisão preventiva, e o juiz pode entender, inclusive, pela liberação do indivíduo, até mesmo sem fiança. O juiz pode chegar e dizer assim, olha, eu entendo que ele não representa risco nenhum, ele até incorreu em crime, mas ele não representa risco nenhum para a coletividade e entende por liberá-lo, inclusive sem fiança. E aí tem um ponto importante. Tem muita gente que pergunta, Giovanni, se o crime é afiançável, se a lei prevê a possibilidade de fiança para o crime, o juiz pode liberá-lo na audiência de custódia sem fiança? Pode. Uma das regras da fiança é que ela é dispensável à guisa do magistrado. Se o magistrado entender que a fiança não é necessária, até porque fiança não é pagamento pela liberdade, fiança é depósito em garantia. Muitas pessoas têm essa falsa impressão que quem faz o depósito de uma fiança está pagando para ficar solto. Na verdade, não é um pagamento, é um depósito em garantia. É tanto que se o cara for inocentado ao final do processo, ele recebe a fiança em tese e a fiança depositada. Então o juiz pode entender que não é necessária essa garantia. O juiz pode entender que não é necessário esse depósito e liberar o cara, inclusive, sem fiança. Então, repare, o pacote anticrime deixou bem claro os objetivos primários da audiência de custódia. O pacote anticrime disse, na audiência de custódia, o que é que o juiz vai fazer? Se ele entender que houve alguma ilegalidade, ele relaxa. Se ele entender que o flagrante é legal, ele tem duas opções. Ele vai observar se é necessário algum tipo de medida cautelar. Primeiro, ele vai optar pelas medidas cautelares diversas da prisão. Não sendo possível, ele vai converter em prisão preventiva. Ou ele pode entender que não tem necessidade de nenhuma medida cautelar, talvez no máximo uma fiança, ou até mesmo liberar um indivíduo sem fiança. Só para concluir aqui, o parágrafo 1º do artigo 310 diz: se o juiz verificar pelo auto de prisão que o agente praticou o fato em qualquer das condições do inciso 1, 2 ou 3 do artigo 23 do Código Penal, que são as condições de excludente de ilicitude, poderá fundamentadamente conceder ao acusado liberdade provisória mediante termo de comparecimento. Se o juiz entendeu que o cara agiu em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal, exercício regular de direito, ele já pode de cara conceder aí a liberdade provisória. Parágrafo 2º. Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa, armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória com ou sem medidas cautelares. Depois aqui eu acho que cabe uma live só sobre esse dispositivo. Eu particularmente entendo que esse dispositivo ele fere a Constituição Federal de 88. Uma das grandes críticas que eu faço ao pacote anticrimes é esse parágrafo 2º do artigo 310. Eu acho que ele impõe uma taxatividade de prisão preventiva em situações onde necessariamente essa prisão preventiva não se manifesta. Por exemplo, o cara porta arma de fogo de uso restrito. Se você modificar a capacidade de disparo de um revólver calibre .38, ele pode se tornar uma arma de uso proibido ou restrito. Então você concede uma amplitude muito grande e alguns juízes entendem que isso aqui é inclusive uma taxatividade. Que se o cara integra a organização criminosa, se o cidadão é reincidente, se o cidadão foi capturado portando arma de fogo de uso proibido ou restrito, obrigatoriamente ele teria que ser submetido a uma prisão preventiva. Eu faço duras críticas a esse dispositivo. Duras críticas mesmo, mas aí a gente deixa para uma segunda análise, a gente deixa para uma outra live. Parágrafo 3º.
A autoridade que deu causa sem motivação idônea à não realização da audiência de custódia no prazo estabelecido no caput deste artigo, responderá civil ou penalmente pela omissão. Parágrafo 4º. Transcorrida 24 horas após o decurso do prazo estabelecido, a não realização da audiência de custódia sem motivação idônea ensejará também a ilegalidade da prisão a ser relaxada pela autoridade competente. Um detalhe, esse parágrafo 4º aqui é conversa para boi dormir. Tem audiência de custódia Brasil afora aí que demora 7 dias para acontecer. Mas em tese jurídica, no fantástico mundo de Bob, que é o direito processual penal puro e perfeito, se a audiência de custódia não for feita em até 24 horas, a contar do momento que o juiz é informado da captura e da lavratura do auto de prisão em flagrante delito, a prisão seria de pleno ilegal. Então, tomado como base isso aqui, o que foi que o magistrado do caso concreto fez? Ele pegou o indivíduo que foi capturado em flagrante, não fez audiência de custódia e ele está respaldado pela resolução do Conselho Nacional de Justiça e, usando o artigo 310, inciso 2, converteu o flagrante em preventiva. Giovanni, ele podia fazer isso? Bom, o artigo 310, inciso 2, diz que o juiz poderá converter a prisão em flagrante em preventiva se presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. O artigo 312 diz quais são as condições necessárias para a decretação da prisão preventiva. O artigo 312 diz: a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal quando houver prova da existência do crime ou indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Aqui nós chegamos no cerne da nossa live e aqui nós chegamos no cerne da questão que foi discutida pelo STJ. O STJ entende que uma coisa é a prisão preventiva decretada no curso da ação penal, a prisão preventiva que é decretada pelo magistrado quando a persecução criminal já está em andamento. E outra coisa é a possibilidade do magistrado decretar a prisão preventiva em substituição à prisão em flagrante. Para o STJ, são duas situações distintas. E por que é que o STJ faz essa diferenciação? Porque o artigo anterior, que é o artigo 311 do Código de Processo Penal, diz: em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Se você for ser muito pragmático, se você for ser muito técnico, o artigo 311 do Código de Processo Penal diz que, durante a investigação policial, durante a fase de inquérito, ou durante a fase de ação penal, ou seja, durante a persecução criminal, o juiz poderá decretar a prisão preventiva mediante provocação. Isso é uma transformação, essa redação aqui do artigo 311 é também oriunda do pacote anticrime, viu? Isso é redação nova, isso é redação publicada em dezembro do ano passado, em dezembro de 2019. Então a lei está dizendo que o juiz, para decretar a prisão preventiva durante a investigação policial ou durante a ação penal, ele precisa de provocação, ele precisa de pleito, ele precisa de pedido ou do MP ou do delegado de polícia. Entendo eu que delegado de polícia na fase de investigação policial e do Ministério Público a qualquer tempo. Só que o STJ, a sexta turma do STJ, com essa decisão agora do dia 15, ela validou uma decretação de prisão preventiva de ofício. O que o juiz fez no caso concreto foi, sem ninguém pedir, ele converteu o flagrante em prisão preventiva. E o fundamento dado pela sexta turma do STJ é que o artigo 311 do Código de Processo Penal, ele se refere às prisões preventivas que são decretadas
fora das situações do artigo 310, fora das situações pertinentes à realização da audiência de custódia. Para o STJ, esse poder geral de cautela previsto aqui no artigo 311 refere-se à decretação de preventiva no curso de investigação e de ação penal, mas não se aplicaria obrigatoriamente a possibilidade de decretação de prisão preventiva na audiência de custódia. A possibilidade de decretação de prisão preventiva lá do artigo 310, inciso 2, que eu comentei com vocês. Resumindo, apertando a tecla SAP e traduzindo isso de um jeito bem simples, apertando a tecla SAP e traduzindo isso aqui em bom português. O que a sexta turma do STJ entende é que existem duas situações diversas onde a preventiva pode ser decretada. Em uma delas, obrigatoriamente o juiz tem que ser provocado. Em outra, não. Em ambas, a decretação da preventiva deve satisfazer os requisitos do artigo 312 e, entendo eu, do artigo 313 do Código de Processo Penal. A diferença para a sexta turma do STJ é que, em uma situação, ela pode ser de ofício, em outra, ela não pode. A primeira situação, a prisão preventiva sendo decretada como substitutiva da prisão em flagrante, conforme está previsto no artigo 310, inciso 2 do Código de Processo Penal. Nesta, segundo o STJ, segundo a sexta turma do STJ, não é necessária provocação. De novo, segundo a sexta turma do STJ, para que o juiz converta a prisão em flagrante em prisão preventiva com fundamento no artigo 310, inciso 2 do Código de Processo Penal, não é necessário pleito, provocação, pedido, requerimento, nem do MP, nem do delegado de polícia, nem de seu ninguém. Já a prisão preventiva, fora das hipóteses de audiência de custódia, a prisão preventiva decretada no curso da investigação policial ou no curso da ação penal, só poderá ser decretada pelo juiz mediante provocação com devido fundamento no artigo 311 do Código de Processo Penal. Basicamente, foi isso que a sexta turma do STJ decidiu. Claro, ela traz aqui no julgado uma série de fundamentos mais detalhados, fala do poder geral de cautela, do poder específico de cautela, fala da inércia da prestação jurisdicional que não seria manifesta obrigatoriamente na audiência de custódia, mas, grosso modo, a ideia criada pelo STJ é essa. Bom, o que é que eu entendo? Qual é a minha percepção sobre isso? Eu, com todo o respeito, particularmente entendo que o STJ está equivocado. Eu não posso nem dizer que o STJ está equivocado, porque eu não sou o senhor da verdade. Mas eu discordo, o termo é esse. Eu respeitosamente discordo desse posicionamento do STJ. Eu acho que esse posicionamento do STJ ele é fruto de um ativismo judicial nefasto que os nossos tribunais superiores vêm vivendo, principalmente ao longo do ano de 2020. Eu sempre digo que você, quando você defende uma posição, quando você aceita um fato, você o aceita com todas as suas consequências. Quando você repudia um fato, você o repudia com todas as consequências. E da mesma forma que eu sou um crítico desse ativismo judicial exacerbado que o STF vem adotando aí ao longo, e sempre adotou, mas ao longo de 2020, e principalmente depois do início dessa pandemia do vírus chinês, o negócio cresceu de forma exponencial. Eu tenho que também me insurgir contra esse ativismo exagerado que o STJ está adotando. Entendo eu que posições desse tipo ferem mortalmente o sistema inquisitivo, ferem mortalmente o sistema acusatório. Eu sou um defensor ferrenho do sistema acusatório. Eu acho que o sistema acusatório foi uma das grandes evoluções do processualismo penal no mundo e no Brasil. Se você comparar o processo penal brasileiro dos anos 60, 70, 80 com o processo penal que nós temos hoje, nós temos sim uma evolução. Tem muito para evoluir? Tem. Tem muita falha? Tem muito erro para ser corrigido? Tem. Mas nós já evoluímos muito. O sistema acusatório é uma evolução importante. Na verdade, o sistema acusatório é um sistema que busca dar um equilíbrio maior ou um equilíbrio possível, não vou dizer um equilíbrio maior,
mas um equilíbrio possível dentro do sistema de persecução criminal, dentro do sistema de justiça penal brasileiro. Por quê? No sistema acusatório, você tem uma clara diferenciação entre quem investiga, quem acusa e quem julga. Eu acho que quem deve fazer a busca pelo encarceramento, pela segregação cautelar, pela prisão preventiva, é, em regra, quem acusa, que é o MP, e eventualmente quem investiga, que é o delegado de polícia. Eu temo, eu acho que o termo correto é esse, eu temo quando eu vejo uma hipertrofia de qualquer órgão do sistema de justiça. Eu sempre digo que já há naturalmente uma disparidade de armas dentro do sistema de justiça. Como assim há uma disparidade de armas? Primeiro, em tese deveria existir um equilíbrio de forças, um equilíbrio de armas entre defesa e MP, entre advocacia e Ministério Público. Com todo respeito, isso não existe. Com todo respeito, nós sabemos as dificuldades aí que os advogados vivem Brasil afora cotidianamente para tentar ter um mínimo de prerrogativas respeitado e para tentar chegar pelo menos a um equilíbrio mínimo, a uma paridade mínima, uma paridade aceitável de armas com o órgão da persecução, com o Ministério Público, certo? Com o parquê. Então já não existe essa paridade de armas. Quantas vezes aí você, todos os dias, se você for atrás, você vai ver relatos de desrespeito às prerrogativas e assim, algumas pessoas até falam, é porque os advogados eles querem ter beneplácitos, eles querem ter benefícios, eles querem ter proteção. Prerrogativa não é benefício. Prerrogativa nada mais é do que elemento essencial ao exercício do mundo da advocacia. O advogado ele é o patrono da causa. As pessoas, principalmente na advocacia criminal, elas têm que ter um cuidado para não confundir o constituinte e o constituído. O advogado tem que diligenciar o máximo possível na defesa dos interesses do seu cliente, do seu constituinte. Afinal, ele é o patrono de causa, ele é o patrono da causa, ele é a pessoa que chama para si a responsabilidade de defender todos os interesses, todos os direitos, todas as previsões normativas daquela pessoa que o contratou. Então, as prerrogativas nada mais são do que um elemento essencial ao pleno exercício da advocacia. Não é que, porque um advogado quer prerrogativa respeitada, ele quer vantagem. Ele não quer vantagem, ele quer o mínimo necessário para tentar chegar àquela paridade de armas que a gente sabe que na prática não existe. E dentro da parte da persecução criminal propriamente dita, afastando aqui um pouco a advocacia por motivos óbvios, a gente sabe que não existe essa possibilidade de equilíbrio e de autotutela entre a polícia, o MP e o magistrado. Às vezes não existe entre um juiz singular e o órgão recursal, ao que dirá entre o MP e o juiz, ao que dirá entre o delegado e o juiz, ao que dirá entre o advogado e o juiz, e antes que alguém diga, Giovanni, mas deixe de ser burro, o juiz não é parte. Eu sei que o juiz não é parte. Óbvio, parte é acusação e defesa, mas juiz é sujeito do processo. E o ideal é que haja um equilíbrio entre os sujeitos do processo. Acusação, defesa e magistrado. Se querer buscar o equilíbrio não é ofensa. E todas as vezes que esse ativismo judicial ele ganha um corpo muito elevado, não é que eu seja contra o ativismo, acho que o ativismo até a página 2 é necessário. Mas o que nós estamos vendo no Brasil é um ativismo judicial exacerbado, exagerado, que está promovendo uma hipertrofia da capacidade dos magistrados. E aí quando eu falo magistrado, eu estou falando lato sensu, tá? Eu estou falando desde o juiz singular até o pleno do Supremo Tribunal Federal. Estou usando aqui em sentido mais amplo possível, em detrimento dos outros sujeitos processuais. E isso faz o quê? Isso vai, ao meu sentir, criar um fosso ainda maior com a parte que é menos, que tem menos condições de lutar por esse equilíbrio, que é a advocacia. E quando eu falo advocacia, eu falo, consequentemente, a figura do réu. Nós não podemos nos deixar imbuir desse espírito punitivista. Uma coisa é você querer defender um garantismo integral. Uma coisa é você querer defender um combate efetivo à marginalidade. Outra coisa é você aceitar, e eu particularmente não aceito, uma subversão de todas as regras constitucionais e processuais à guisa de que isso vai facilitar o combate à criminalidade. Nós vivemos num Estado de Direito, ou pelo menos em tese,
era para a gente viver num Estado de Direito. E se é para viver num Estado de Direito, eu quero ser livre, eu quero ter meus direitos respeitados e eu quero que a marginalidade tema, mas seguindo as regras normativas. Não é possível se admitir uma subversão das regras normativas, não é possível se admitir uma subversão das regras, inclusive constitucionais, de princípios fundamentais, porque pretensamente isso vai facilitar o combate à marginalidade. Não! Eu quero que o bandido se lasque, eu quero que a marginalidade seja combatida, eu quero que os criminosos olhem para o chão e temam, e não as vítimas temerem. Mas eu não posso admitir que isso seja feito mediante a destruição de toda uma pleide de regras normativas e constitucionais de direitos e garantias. Porque a gente tem que parar para pensar que, se eu aceito, vamos imaginar, não estou dizendo que seja o caso, eu não posso fazer esse juízo de valor, pelo amor de Deus. Mas vamos imaginar que tem um cara lá que seja um criminoso, uma alma cebosa de marca maior. Se eu aceito que as regras processuais, que a lógica do nosso sistema de justiça seja deixada de lado, porque eu quero que aquele cara seja punido, qual é o parâmetro que eu vou ter quando, por exemplo, eu olhar para o outro lado e achar que alguém é inocente? Se eu aceito um ato, eu aceito com todas as consequências. Se eu tenho João e Pedro, João é criminoso notório, ele mesmo assume. Ah, não, como eu quero que João, que é criminoso notório, seja punido, eu vou aceitar que as regras sejam desrespeitadas. E na hora que Pedro, cidadão, inocente, tiver submetido a essa persecução, qual é a moral que eu vou ter para dizer que as regras não podem ser desrespeitadas em relação a ele? Ambos precisam ter as garantias constitucionais e as regras processuais preservadas. Por mais que esse seja bandido e esse seja inocente, ambos têm direito a um julgamento justo, ambos têm direito a uma assistência advocatícia plena, ambos têm direito a um sistema de justiça onde não haja hipertrofia de nenhum dos seus sujeitos. Então, eu particularmente entendo, com todas as vênias, com todos os respeitos, que essa hipertrofia de poder do judiciário já ultrapassou todos os limites. E essa decisão do STJ, ela para mim vem apenas servir como reflexo de uma série de decisões de hipertrofia do poder dos julgadores que o STF vem adotando. O STF aí vem dizendo, ó, quem manda somos nós e lascou. A tendência natural é que isso chegasse no STJ e o que é pior, a tendência natural é que isso reverbere sobre todo o poder judiciário. Não estou dizendo que os juízes vão fazer isso obrigatoriamente. Mas se o STF faz, se o STJ faz, o que é que impede do juiz singular da comarca lá da cidade alfa do Estado Bravo fazer? Nada impede. E você vai, mais uma vez, dificultar o exercício do sistema de justiça dentro de uma lógica de garantias. Eu sou um defensor do garantismo integral. Eu sou um crítico daquilo que o Dr. Douglas Fischer chamou de garantismo hiperbólico monocular, que é o garantismo que só olha para o meliante. Eu defendo o garantismo integral, o garantismo que preserva os direitos do investigado, ou do acusado, ou do custodiado, mas que também se preocupa com a vítima e se preocupa com a proteção da coletividade. Só que você só pode defender o garantismo integral se você defender o respeito a um conjunto de regras, que na minha opinião não está acontecendo. Eu entendo que a prestação jurisdicional penal, ela carece de provocação. Uma das regras fundamentais da prestação jurisdicional é a regra da inércia. Giovanni, eu não sei o que é a regra da inércia. Lá na física, nas leis de Newton, o que é a inércia? Todo o corpo tende a se manter em movimento ou em repouso inalterado até que alguma força atue sobre ele. Esse é o resumo, vamos dizer assim, do princípio fundamental da inércia. O que seria a regra da inércia no exercício da jurisdição penal? Basicamente para que você tenha uma prestação jurisdicional penal, você tem que ter uma provocação. Por exemplo, eu tenho um crime que é de ação penal pública. O judiciário penal só vai se manifestar sobre ele se alguém for bater na porta do judiciário. Como é crime de ação pública, em regra será o MP que vai ofertar uma denúncia. Se, após submetida essa denúncia ao escrutínio das regras previstas no artigo 395 do Código de Processo Penal, ela for recebida e o réu for citado, está instaurada a ação penal. Houve a formalização da provocação do Poder Judiciário. Aí sim o juiz vai decidir sobre a lida. Eu entendo isso. Ah, é um crime de ação privada. Caberá ao advogado representando o querelante interpor uma queixa-crime. E se essa queixa-crime for recebida porque passou no escrutínio das regras do artigo 395 CPP, a provocação estará satisfeita e a ação penal estará instaurada. Ah, Giovanni, mas a audiência de custódia não tem provocação. A audiência de custódia tem provocação. Qual é a provocação? A lavratura do APFD.
Se o auto de prisão foi lavrado, o delegado é obrigado a proceder o encaminhamento ao juiz para a realização da audiência de custódia. Então, houve uma provocação. Então, a prestação jurisdicional ela tem que ser provocada. Ela tem que ser provocada em todos os passos. E entendo eu que você desassociar essa ideia da prisão preventiva ser decretada com provocação no curso do inquérito e da ação e sem provocação na audiência de custódia é um exercício hermenêutico ruim, para usar uma expressão mais mansa, vamos dizer assim. Porque é um exercício hermenêutico ruim. Eu não consigo enxergar essa regra aqui. Eu acho que quem tem que pugnar pelo interesse da segregação cautelar em crimes de ação pública é o MP. Caberá ao Ministério Público se manifestar. O juiz, ele não é aquele ser que quer encarcerar o réu, e nem pode ser. O juiz não pode ter uma visão punitivista em relação ao réu, nem uma visão de beneplácito em relação ao réu. Porque ele estaria fugindo para um lado ou para o outro da imparcialidade que é regra fundamental. Na hora que você tem uma conversão de prisão em flagrante em prisão preventiva sem provocação, sem que haja uma manifestação mínima por parte do Ministério Público ou do delegado de polícia, você estará pendendo para o lado do juiz inquisidor. E isso eu critico. Ou isso eu discordo, ou ouso discordar, ou isso pelo menos me causa espécie. Eu particularmente acho que seria bem razoável o juiz converter o flagrante em preventiva se presentes os requisitos previstos em lei e houver pleito, houver requerimento. Se na fase de inquérito, quando o inquérito está no seu curso, é preciso a provocação do delegado, por exemplo, para a decretação da preventiva, é o que dirá na audiência de custódia. Então, o juiz ele deve avaliar na audiência de custódia a legalidade, a necessidade daquilo que é pedido pelo MP ou pelo delegado. E não ele se portar como juiz inquisidor que vai decidir se deve ou não deve deixar aquele indivíduo, ainda que a revelia do Ministério Público, ainda que a revelia do delegado, deve deixar ou não deve deixar aquele cara preso. Eu acho que essa postura ofende o sistema acusatório. E como eu disse, eu sou um defensor intransigente do sistema acusatório. E outra, acho que essa postura dificulta mais ainda o trabalho da advocacia. E como eu disse e faço questão de repetir, o que era para ser uma paridade de armas não chega nem perto disso. E você não pode dificultar o trabalho da advocacia, porque veja, o MP pede a decretação da preventiva, o advogado pode discutir os fundamentos desse pedido do Ministério Público. O advogado pode discutir a decretação, se os pedidos do MP estão fundamentados, tem razoabilidade material ou formal, e se o juiz analisou essa razoabilidade. Na hora que o magistrado chega e ele mesmo decreta a preventiva de ofício na audiência de custódia, ele gera um trabalho dobrado para a defesa, ou triplicado. É tanto que a defesa aqui teve que interpor um HC perante o STJ. Aqui foi a Defensoria Pública de Minas Gerais que tem estrutura, mas será que todo capturado vai ter condições de bancar isso para chegar a um STJ? Entendeu? Eu acho que no mínimo, o delegado deveria ter sido ouvido. Ok, mas não está se realizando a audiência de custódia por causa da pandemia. Eu disse, isso para mim é um equívoco. Você está abstraindo do indivíduo a possibilidade de ter uma avaliação técnica da sua prisão em flagrante, prevista no artigo 310 do Código de Processo Penal, por força de redação dada pelo pacote anticrime lá de dezembro de 2019. Você está abstraindo dele esse direito por causa de um risco de contaminação. Para muita gente era muito melhor correr esse risco de contaminação e não ser levado ao cárcere. Faça-se virtualmente. Não, mas os estados não têm estrutura. Então a gente está justificando que a desídia da administração, ou seja, a indolência, a incompetência, a falta de estrutura da administração, pode ser utilizada em desfavor do indivíduo? Não pode. E veja, pessoal, isso não é defender bandido. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que, pelo contrário, eu sou um dos maiores críticos dessa história de você defender de forma intransigente, meliante, criminoso, não. Isso é defesa do sistema de justiça. Isso é defesa das regras processuais. O BL4CK Guy, eu acho que é isso, Black Guy, disse assim, os juízes alegam que não é uma decretação, e sim uma conversão. Isso é a alegação, inclusive, do STJ, mas eu discordo.
Eu discordo, porque o efeito é o mesmo. Ninguém pode ficar preso em flagrante. Isso é a regra. Ninguém pode ficar preso em flagrante, o pacote anticrime deixou isso bem claro. Então, para o cara ser preso em flagrante, tem que ter uma prisão preventiva. Se é uma conversão à decretação, o que está mudando aí é a terminologia. Mas qual é o efeito jurídico? O efeito jurídico é o mesmo. A consequência jurídica é a mesma. Em ambos os casos, deve existir a manifestação por parte do MP ou do delegado de polícia. Ah, professor, mas o delegado já se manifestou na lavratura do APFD. Não. Ele não se manifestou, porque veja, um indivíduo é capturado em flagrante por um crime que não é de menor potencial ofensivo. A bronca chega na delegacia, tem testemunha, tem a polícia militar conduzindo o cara, ele confessa o crime, o delegado é obrigado a lavrar o APFD. O delegado ele não pode, não, teve o crime, tem toda a materialidade, toda a tipicidade aqui, material e formal, mas eu não vou lavrar o APFD. Não. O delegado pode não lavrar o APFD se eu não tiver tipicidade material, por exemplo, tem insignificância. Ou então, se o delegado reconhece um excludente de ilicitude, porque o segundo substrato do crime não estaria satisfeito, mas se todos os três elementos caracterizadores do crime, dentro da teoria analítica tripartite, fato típico, antijurídico e culpável, estão presentes, o delegado se deparando com a bronca, ele não tem o que fazer, ele tem que lavrar o APFD, ainda que esse delegado entenda que não é necessário deixar o cara preso. Mas essa decisão deixa de ser do delegado, é para isso que existe a audiência de custódia. Essa decisão passa a ser do magistrado na audiência de custódia. Então veja, o cara está aqui na delegacia, chega um cidadão que cometeu um crime, o delegado entende que aquele cara não gera periculosidade. Eu sempre dou o exemplo, eu conheci um caso de um indivíduo que ele é uma pessoa, conheci um caso assim, eu conheço a família da pessoa, não o processo, tá? A família da pessoa. É um cara assim que sempre foi tranquilo, pacífico, o indivíduo sempre foi aquela pessoa que a coletividade o reconhece como uma pessoa de bem, uma pessoa honesta, uma pessoa trabalhadora. E um belo dia ele chegou em casa e viu a filha dele toda quebrada, de porrada. Filha lá de 19 anos de idade, uma moça muito jovem, muito bonita, lá toda o rosto inchado, faltando dente, toda quebrada de porrada. E o que foi que aconteceu? O namorado da menina lá deu uma surra nela porque ela disse que ia acabar o namoro. Ela não aguentava mais o cara era muito violento. O namorado dela quebrou ela quase toda de porrada lá. O pai chegou em casa e se deparou com a filha daquele jeito. O que é que o pai fez? Pegou o 38 que estava guardado, que ele nunca tinha usado na vida, só ali para ter em casa. Foi até a casa do namorado. Quando chegou perto da casa do namorado, disse: "Ei, eu quero falar com vocês." Falo nada, nem falo. As palavras que ele usou foi: nem falo com aquela rapariga, nem falo com o pai dela. Aí ele pegou e deflagrou 3 disparos em direção ao cara. Errou 2 e 1 atingiu o braço do cara. Tentativa de homicídio. Os populares capturaram na hora. Lá, o cara foi levado para a delegacia. Chegou lá e disse: fui eu. A tipicidade do crime está configurada? Tá. Ah, é excludente de ilicitude. Não, não é excludente de ilicitude. Essa situação é um elemento de privilegiamento. Parágrafo 1º do 121, mas não de excludente. Todo elemento de estruturação do crime está presente. O delegado vai fazer o quê? Lavrar a PFD, não tem outra coisa. Agora, mesmo que o delegado... Eu particularmente entendo que um cidadão desse não deve ficar preso. Eu particularmente entendo que um cidadão desse agiu num momento de fúria, num momento de raiva, num momento de emoção, que não é lide à responsabilidade penal, mas que não é necessário deixar ele preso de nenhuma forma, submetido a nenhum tipo de medida cautelar. Esse é o entendimento que eu tenho. O delegado de polícia, ao se deparar com essa situação, pode ter o mesmo entendimento, mas tem que lavrar o APFD. Então, a lavratura do APFD não significa provocação do juiz para a possibilidade de conversão de flagrante em preventiva. Eu acho que essa manifestação tem que ser expressa na audiência de custódia. Giovanni, e se não tem audiência de custódia, faz o quê? Busca-se as medidas cautelares diversas da prisão, que inclusive é a regra do inciso 2 do artigo 310, eu deixei bem claro no início da live. A regra não é prender, a regra é se optar pelas medidas cautelares diversas da prisão. Beleza? Então é por isso que fica aqui a minha... Não é minha crítica, que eu não sou o senhor da verdade, mas a minha discordância respeitosa do posicionamento dessa 6ª turma do STJ e também a minha discordância com quem advoga a tese de que existiria uma diferença entre decretação e conversão. Eu acho que essa diferença é meramente terminológica. Os efeitos práticos para o custodiado são os mesmos. Ele vai ter a liberdade dele tolhida. Esse é o meu posicionamento, certo? E reforço.
eu sou uma pessoa que sempre defendi, há mais de 20 anos que eu defendo o garantismo integral, quando ninguém nem falava em garantismo integral. Eu sou uma das pessoas que defende, inclusive eu criei esse nome, Direito Penal da Vítima. Hoje está sendo usado aí em livros, em obras, graças a Deus alguns me citam, outros não. Há uns 10, 12 anos eu comecei a palestrar sobre isso. Eu defendo o direito penal da vítima, eu defendo que o direito penal deve se preocupar com a proteção integral da sociedade. Mas isso só será possível se antes nós preservarmos as regras processuais e constitucionais. E infelizmente eu estou vendo essas regras serem solapadas, criando uma hipertrofia da função jurisdicional dos magistrados, dos juízos, dos tribunais. E eu acho que isso é muito ruim para o nosso sistema de justiça. E tem um outro detalhe importante. Eu acho que os reflexos disso, eles vão começar a se espalhar muito rapidamente pelo Poder Judiciário, e ao se espalhar, eles vão dificultar mais ainda o trabalho da advocacia. Eu sempre que posso repito essa frase. A advocacia, e eu vou falar especificamente da advocacia criminal, porque essa live é sobre direito penal e processual penal, eu não estou excluindo os demais ramos da advocacia. Eu estou falando sobre a advocacia criminal porque é o objetivo aqui, obviamente, do nosso estudo. Eu estou falando como professor no exercício da minha liberdade de cátedra, que ainda me é assegurado pela Constituição de 88. Nós não podemos admitir nenhuma forma de criminalização da advocacia, muito menos da advocacia penal. Nós não podemos admitir nenhuma forma de imputação, nenhuma forma de alteração, nenhuma forma de subjugar a advocacia, e especificamente a advocacia criminal. O advogado criminal, ele não é um inimigo do sistema de justiça. E frise a negativa das minhas palavras. O advogado criminal, ele não é um inimigo do sistema de justiça. Ele é um dos sujeitos, ou um representante maior, o patrono do sujeito, que é a parte acusada, fundamental à preservação do Estado Democrático de Direito. Querer a punição dos acusados, querer uma segurança pública mais eficiente, querer um combate mais efetivo ao crime, nada tem a ver com desrespeitar a advocacia, nada tem a ver com desrespeitar as prerrogativas previstas no Estatuto da OAB, principalmente o artigo 7º do Estatuto da OAB, nada tem a ver com querer confundir, vamos dizer assim, que eu acho que é o que acontece muito, confundir o criminoso e seu defensor. O cara pode ser o meliante, pode ser o cão do 7º livro, ele pode ser a pior criatura da face da terra em termos de crime. Ele tem direito, e todos nós temos que lutar para que esse direito seja resguardado, de ter a melhor defesa técnica possível. E essa defesa técnica ela tem que se valer de todas as armas e de todos os instrumentos previstos nas regras processuais, constitucionais, normativas ordinárias ou extravagantes, para exercer o seu munus da advocacia. E se, ainda que fique claro para a sociedade que aquele indivíduo cometeu um crime e o advogado consegue a sua inocência, o advogado não pode ser criminalizado por isso, ele está desempenhando a sua função, ele está desempenhando o seu trabalho. A sociedade que busca, através dos meios cabíveis, que é o Poder Legislativo, promover uma alteração normativa que torne mais dura a reprimenda a quem efetivamente venha a cometer crime. Então, medidas como essas, situações como estas adotadas pelo STJ, dificultam muito o trabalho da advocacia. E você admitir que dificultar o trabalho da advocacia e você admitir que prejudicar de alguma forma ou criar barreiras para o exercício da advocacia criminal seja algo bom para o sistema de justiça, é desconhecer o sistema de justiça e desconhecer a importância da advocacia penal. E principalmente é você renegar o Estado de Direito. Eu quero viver numa sociedade segura. Eu, professor Giovanni Moraes, eu quero viver numa sociedade segura. Eu quero viver numa sociedade onde, como eu sempre digo, a minha família ande tranquila e o criminoso tema. Mas não vai ser desrespeitando as regras normativas que nós vamos chegar lá. Não vai ser tornando mais difícil o trabalho da advocacia que nós vamos chegar lá. Não vai ser criando empecilhos e dificuldades para libertar o indivíduo que nós vamos chegar lá. Essa ideia de que você vai resolver a segurança pública prendendo todo mundo, isso não é verdade. Tem muita gente que tem que estar presa e estar solta, mas nem todo mundo que está preso era para estar lá. Então, decisões como essas são, ao meu sentir, um retrocesso no sistema de justiça criminal brasileiro. Com todo respeito, claro, a quem pensa de forma diversa, e como eu sempre digo, eu não sou o senhor da verdade. Você que me escutou, você que teve paciência para assistir essa live, escute quem pensa de forma completamente diferente da minha.
Existem pessoas aí que acham que está certo, que o STJ está certo mesmo, que o caminho é esse aí. Essas pessoas têm todo o direito de manifestar. Escute o que essas pessoas têm para dizer, escute pensamentos os mais diversos e forme sua percepção. Forme as suas ideias. Forme aquilo que você vai pensar com os seus argumentos para que você seja capaz de articular as suas ideias e não ser meramente um replicador de ideias de outras pessoas. Tá bom? Se você gostou da live aí, quiser dar um print, marcar a gente no Stories, o pessoal que me marca no Stories, eu replico a marcação lá, eu replico o print. Se você gostou, comenta, chama colegas para assistir essa live. Eu acho que isso é um tema que vale a pena ser debatido, eu acho que isso é um tema que vale a pena ser discutido, sim. Tranquilo, galera? Valeu, continue sempre nos acompanhando aqui no Instagram. Um cheiro para quem for de cheiro e um abraço para quem for de abraço.